Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, 7ª temporada. Hoje, o nosso primeiro programa do ano de 2026. A nossa conversa será com o gaúcho Dr. Taisso Quadros, advogado, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São José e Santa Catarina, no Brasil, vive atualmente em Braga com a família, onde faz o mestrado em Direito Transnacional das Empresas e Tecnologias Digitais pela Universidade do Minho. No programa de hoje, iremos atualizar as informações sobre a Lei de Estrangeiros. Seja muito bem-vindo, Dr. Taisso. Obrigado, Alexandra. Um prazer estar aqui contigo. Eu falo o seguinte, que atualmente, de tempos em tempos, a gente tem que trazer uma atualização, né? Sim. Porque, principalmente para quem está planejando, ou mesmo para quem já está aqui, mas é dependente dessa parte burocrática, saber do que está em vigor naquele momento é muito importante. Sim. Não é isso? Com certeza, e até porque, antes de qualquer coisa, eu já quero desejar um bom ano para todos. Aqui em Portugal estou um bocadinho frio, estou lembrando muito da minha terra. E essa questão da atualização é tão importante para que tu possa, digamos assim, reiteradas às vezes, colocar esses assuntos em voga, porque aqui em Portugal as leis elas mudam muito rápido. Exatamente. Diferentemente do Brasil, onde o processo jurídico ele é mais bocadinho lento, aqui é diferente. E também as regras administrativas dentro de cada órgão, nas finanças, na segurança social e tantos outros, também merecem um olhar muito específico, porque cada órgão também tem as suas regras e pode muitas vezes você acabar tendo uma informação e outro que já dia não é já válida não é. mais. Então, Exato, a atualização aqui, ela precisa, ela tem que ser constante, realmente. Exatamente. E aqui já fica mais uma chamada, mais uma dica para vocês que nos acompanham. Qualquer questão burocrática que vocês venham a necessitar, né, de agir, de atuar, verifiquem nos órgãos oficiais a atualização. Não adianta ouvir o que aconteceu com o processo do amigo, o processo de um familiar, do tio, do primo, se veio há 2 meses atrás, pode ser que já caia em situações, às vezes até uma semana atrás já muda, né? Dependendo como foi a mudança na época da manifestação de interesse, que caiu de um dia para o outro. Exatamente. Muitas pessoas estavam no voo e Exatamente. quando chegaram aqui foram foram surpreendidos. E se você está assistindo esse programa hoje, o que nós viemos a falar não é o que você está realmente vivenciando. É porque nós estamos agora na data do programa. Exatamente. Exato. Bom, como que essas novas regras da cidadania portuguesa, né, em 2026 impactam imigrantes que sonham em se tornar cidadãos portugueses e participar plenamente da cultura e das tradições de Portugal? Bom, essa primeira questão eu acho que é a mais relevante para quem já está morando cá em Portugal há 5 anos. Porque o que aconteceu no ano passado, e até antes de nós abrirmos esse grande bate-papo, o idioma que nós vamos usar aqui pode ser o português de Portugal e o português do Brasil. A gente começa a misturar tudo. Mas a gente não vai usar o juridiquês. Pode ser? Pode ser. Sem juridiquês, só o português, então. Perfeito. A questão que se impõe hoje no final do ano passado, foi ao Tribunal Constitucional algumas dos requisitos desta lei, eles não foram aprovados. Os que já foram aprovados em relação ao tempo. Por isso que eu falei, quem já tem 5 anos... já vai ser impactado. Exatamente, vai ser impactado. Então, especificamente para a comunidade brasileira. E também, salvo engano, dos países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, por conta do tempo de residência que vai passar de 5 para 7, e outros países que vão passar, que seriam então os mesmos 5 que era geral para todos, para 10 anos. Então esse aumento, esse acréscimo de tempo, ele é muito grande, principalmente para aqueles que já têm 5 anos e os que não estão ainda com a documentação toda pronta. Por quê? Porque este trecho que já está aprovado, ele não foi publicado ainda. Ou seja, quem reúne as condições dos 5 anos ainda hoje, neste momento, pode submeter o seu pedido de nacionalidade
à regra anterior. A partir do momento que houver a publicação a lei num todo em relação às partes que foram chumbadas, que fala um pouco da questão da perda da nacionalidade por cometimento de crimes e tal, então essa questão ainda voltou para ser tratada. Dependendo da velocidade, após aqui agora em Portugal haverá as eleições presidenciais, esta publicação poderá ser imediata, poderá acontecer a qualquer tempo. Então, nesse sentido, o que é mais relevante para a nacionalidade, para os imigrantes que já reuniram os seus 5 anos, seria já protocolar o seu pedido de nacionalidade. E Thais, e para aqueles que não são falantes de português? Uma grande atenção por conta do certificado de idioma português. Tem que ter fluência em português com um nível no mínimo A2. Então esse certificado vai ser uma grande diferença também, juntamente com a inovação de provar que tem vínculo com as tradições portuguesas. Na verdade, está assumindo esses requisitos são praticamente os mesmos requisitos adotados quase que da maioria do mundo, é assim, né? Da maioria dos países, na verdade. Com certeza. Acaba tendo essa regra. É óbvio, se você quer pedir cidadania, o mínimo que você tem que conhecer é o país. Exato. A ênfase que se dá agora é realmente na cobrança desses elementos, que, na minha opinião, uma questão que vai talvez ficar um pouco relativa, mas aí durante o passar dessas adoções, será a prova de vínculo, né, com a comunidade portuguesa. Por exemplo, você participa das festas, você participa de um clube ou de uma associação, onde você vai ter ali uma certificação, como era na comprovação para fins de nacionalidade judeu-sefargista, que era uma raiz somente para esse povo que tinha um vínculo com a comunidade portuguesa, e haveria, no passado, essa parte já não está mais, né, válida, que comprovar com um certificado que era da comunidade judaica de Portugal. Então, por exemplo, a Associação Judaica Portuguesa ou algum clube, então ele demonstrar esse vínculo, essa raiz. Como tu disseste, todas essas regras já estão praticadas no restante do mundo. Aqui já estavam em lei, porém agora elas passam a ter uma ênfase maior, um controle, como se diz assim, um controlo, né? Um controle maior, como foi dito já desde o início do atual governo. Exatamente. E você tocou num ponto aí que me chamou a atenção. Quando a gente inaugurou a Associação Y em 2018, nós tivemos uma procura muito grande também de brasileiros que viviam no Brasil, pedindo para se associar, porque eles queriam comprovar vínculo com Portugal. Eu nunca soube se isso foi válido ou não, porque na época, como a Associação Y não tinha uma conta bancária lá no Brasil, e pessoalmente a gente não iria fazer isso, a gente acabou não associando esses brasileiros na época. Mas houve realmente esse pedido para fazer essa... Ou seja, nessa época, então, isso já era cobrado. E depois abriu e agora vai voltar a fechar. Vai voltar. Tanto que outras regras na parte da autorização de residência, que no caso não seria na questão da nacionalidade, mudaram e as pessoas ainda continuam, talvez, tendo um entendimento anterior. Um exemplo clássico seria a declaração de alojamento. Então, a pessoa chega cá, vai querer pedir a sua autorização de residência e para ela provar que ela mora em algum, obviamente, num local, ela antigamente apresentava o seu contrato de arrendamento ou um atestado da junta de freguesia. Hoje não mais, hoje é uma declaração de alojamento que é emitida pelo proprietário, pelo senhorio, reconhecida a sua assinatura e ela é entregue juntamente com os demais documentos. Então, essa mudança que houve no final do ano passado, ela já está tendo os reflexos agora porque as pessoas ainda continuam pensando, acreditando que aqueles documentos eram válidos. Isso trava a vida da pessoa, né? Lembrei Mas de uma agora, é por isso que é importante estar atualizado. Lembrei de uma agora porque aconteceu, acho que foi na segunda-feira, cópia integral do passaporte com as cópias certificadas. Também está sendo exigido. Então, não é em relação à nacionalidade, o assunto que nós estamos a tratar agora, mas é uma mudança que aconteceu, não tem talvez muita divulgação,
E Mas as que tá pessoas, impactando. exatamente, as pessoas só se dão de conta quando eles acabam estando lá na agência de imigração. E é importante essa observação que o doutor fez, porque os processos já estão lentos. Então, assim, Infelizmente. se você entra com um processo E e ele ainda ainda tem tem uma uma falha, exigência. isso aí vai demorar mais ainda para a conclusão. Então, o ideal é já entrar com a documentação toda certinha, Toda. Exatamente. né? Já completa para evitar esse tipo Exato. de situação. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, para as famílias de imigrantes que querem se reunir em Portugal e desfrutar, né, do sonho de morar na Europa, o que mudou efetivamente no reagrupamento familiar? Outra novidade que veio também a reboque das que foram no ano passado, e de certa forma, tirando algumas, vamos dizer assim, alguns critérios, alguns pensamentos, né? Eu não estou aqui para emitir a minha opinião, mas e sim exato. dizer o que isso impacta diretamente a pessoa ter uma organização e um planejamento familiar, financeiro para imigrar corretamente. A principal mudança em relação ao reagrupamento familiar foi a reunião familiar, ou seja, o imigrante principal, aquele que já está cá e tem autorização de residência, ele poderá fazer o reagrupamento familiar diretamente apenas dos seus descendentes, daqueles dependentes financeiros, né, aqueles econômicos, filhos menores de 18 anos, quando ele já chegou cá. Os demais familiares, esposa, pai, mãe, eles só poderão se reunir após 2 anos de residência cá em Portugal. Essa é a mais relevante. Pode se fazer diretamente no portal, já existe um portal específico para isso e tal, mas, entretanto, essa alteração, ela impacta imensamente no planejamento, porque muitas pessoas que têm família, né, o meu caso, eu quando vim para cá estudar, eu já vim com toda a minha família e fiz o reagrupamento da minha esposa e dos meus filhos já na mesma. Então isso, neste momento, se eu fosse fazer, não seria possível. Então teria que aguardar 2 anos de residência cá para depois então reagrupar a minha esposa. E no caso de quem vem para estudar, às vezes é justamente o período do curso, não faz nem sentido o reagrupamento, na verdade. Exatamente, você falou, para fins de graduação são 3 anos. E se vai fazer o mestrado integrado, já são 2 anos, então ficam 5 anos na faixa de graduação. Para quem é mestrado e doutoramento, já são 2 a 3 anos no máximo. Então, quando já está, digamos assim, fechando, entregando a tese, inclusive eu estou com a minha atrasada, eu tenho que entregar, defender minha tese até abril no máximo. Então, acaba o meu, digamos assim, o meu período, o meu tempo para a autorização de residência neste artigo, né? Então, o artigo do reagrupamento familiar seria o 98, o principal o 92. O que acontece agora? Uma novidade também em relação ao estudante que faz, já que a gente acabou entrando nesse assunto, ele vai ter agora já dentro do portal a possibilidade de fazer uma autorização de residência para, tendo concluído os seus estudos, ele já vai poder fazer o pedido de uma nova autorização de residência. Então, ele deixa de fazer permanecer com a renovação do artigo 92 e agora ele passa a ter uma autorização de residência com um artigo, salvo engano, 80, não me lembro de cabeça, mas esse é o novo procedimento. Mas no reagrupamento... Mas qual seria a justificativa desse novo artigo? Porque ele concluiu os estudos. E agora ele vai continuar aqui trabalhando. Percebi. Então seria, por analogia, um próprio artigo 88, que seria para, né, fins de atividade subordinada, ou um 89, que é atividade independente. Então ele sai do 92 e uma questão que é muito técnica e é de forma, a diferença dos artigos na autorização de residência, ela é brutal no momento em que a pessoa vai querer, por exemplo, procurar um emprego, quando ela vai querer migrar para um outro estado do território da União Europeia. E isso está descrito no título de residência. Está lá, Comunidade da CPLP, que é o novo título que agora, antes era um papel, agora ele está lá.
Artigo 88, atividade subordinada. Então, isso ali faz, ou o profissional altamente qualificado. As empresas, quando elas olham na carteira que aquele artigo não é uma subclasse, vamos dizer assim, que acabou ficando a CPLP, elas já vão olhar aquele profissional com um outro olhar, né? Então, a questão da classificação do artigo, do pedido da autorização de residência, isso demanda um planejamento, e aí voltando na questão primária, já que você vai sair do Brasil e vai vir cá fazer o reagrupamento, vai trazer a sua família, analise qual vai ser efetivamente o artigo que você vai aplicar, para depois, então, saber se vai ter um sucesso ou uma vida bem tranquila no restante da sua vida aqui. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, a AIMA, no caso, vai ter registrado esse histórico das solicitações. Então, o motivo da solicitação pode facilitar ou não também a continuidade, a renovação. Olha, veja bem, agora tu pinçou um link de uma informação que tanto ela remete à primeira pergunta ou qualquer outra que seja no histórico desse cidadão, desse imigrante cá em Portugal. Existe um documento que chama-se Certidão de Contagem de Tempo. Essa certidão de contagem de tempo, ela não é um documento obrigatório para fins de nacionalidade, para comprovar que você está cá há 5 anos. Mas ela é o documento que traz o teu histórico. Seu histórico. Eu geralmente... não vem só o período, não. Vem também a descrição das solicitações. Cada delegação, ela tem um modelo de certidão. E aí, né, eu acho que poderia ser tudo padronizado. Mas a delegação, é um grande desafio aqui. A delegação de Braga, ela traz cada período que a pessoa teve a sua autorização de residência, toda ela descrita. Já na delegação do Porto... Mesmo se não tivesse sido solicitado aqui em Braga ou só o histórico do Conselho? Mesmo se não tivesse solicitado, porque eu posso solicitar a minha certidão no Porto e a minha autorização de residência ter sido concedida em Braga, e vice-versa. Só o modelo do documento, a forma a qual ela é expedida é exatamente diferente. Interessante, né? No Porto, a certidão, para mim, ela é a mais aceitável, vamos dizer assim, porque ela vem ali descrita de uma forma objetiva e vai dizer, você tem 5 anos de permanência cá e assina, então. Por que a outra, ela fica um pouco mais completa? Você tem que fazer conta. Faz conta de cada período. Exatamente. Verdade, ela traz diz quais são os, quais são os períodos. É melhor para a descrição, porque vai dizer de tal a tal vai ser o período que você estava cá legalmente, mas a outra ela ratifica, ela afirma que você tem 5 anos, 7 anos, 10 anos, ou até mesmo eu peguei um caso, atendi pro bono na hora lá, tinha uma cidadã de Moçambique, estava pedindo uma certidão e a agente da imigração, da AIMA, ela disse que não poderia emitir nenhuma certidão para ela, porque ela apenas tinha documentado no sistema o visto, o período da entrada e o período que o visto dela era válido. E ela precisava daquela certidão para comprovar que ela estava residente legal ou ela estava legalmente cá em Portugal. Mas o objetivo final era a nacionalidade do filho, que nasceu cá em Portugal, e que a conservatória havia solicitado um documento que comprovasse que ela estava legalmente aqui no período. O que acontece que, mesmo ela tendo o filho aqui, mas não sendo detentora de uma autorização de residência, mesmo que o filho tenha nascido cá, ele vai ser apátrida. E ela vai ter que registrá-lo, então, no consulado de Moçambique, na Embaixada de Moçambique. E essa entrada válida dela no visto só dá, digamos assim, a comprovação de que ela não entrou ilegal, que o visto dela foi concedido da forma correta e que aquele período ali ela estava com um visto, uma autorização. Aí, se for querer entrar no mérito judicial, porque já que estou com um visto, né, um direito de entrada, e esse direito de entrada ele possui um prazo, aí a hermenêutica, a interpretação, o judiciário pode decidir se ela teria ou não. E aí eu insisti para que porque a gente não queria emitir a certidão para ela. Eu insisti para que ela emitisse com aquela informação, fazendo constar disso, e acabou, ela levou a certidão. Resolver. Pronto. Isso. Bom, para
imigrantes que já vivem em Portugal há mais de 5 anos e querem se aprofundar na cultura da União Europeia, como que o Estatuto de Residência de Longa Duração funciona em 2026 e se existem diferenças entre os títulos de residência permanente. É um pouco confuso isso, né? Não, é só pedrada aqui, gente. Nossa, o negócio está profundo. Começamos o ano bem. Exato. Porque, de novo, a confusão, ela está acontecendo. Né? Porque estatuto de longa duração, cartão permanente, título de residência permanente, o que para é? quem leigo, parece que é tudo a mesma coisa, está falando Exato. do mesmo assunto. Exato. E não. E não, só que não, exatamente. Então, a questão da cultura e tradição que você falou, né? Quer emergir na cultura europeia. Depois que as pessoas começaram a questionar se o título de residência permanente ele poderia deixar morar em outros países e tal, a gente começou a ver essa demanda crescer, principalmente por conta da demora dos processos de nacionalidade e tal. Então nós começamos a orientar, olha, então por que você não pede um título de residência permanente? Ah, tá, então eu vou pedir, doutor, ok. Tá, mas qual é que é o seu objetivo? Você quer morar em Portugal, definitivamente, ou você quer morar em um outro país da União Europeia? Eu quero morar em um outro país da União Europeia. Então, você vai ter que pedir um estatuto de longa duração. Como assim, doutor? Qual é? Porque o artigo é diferente. Então, nós estamos falando do artigo 80 para quem quer pedir um título de residência permanente e morar em Portugal, ponto. Agora, uma pessoa que quer ter a sua residência em Portugal, mas também a possibilidade de se movimentar na União Europeia com o título de cidadão não, o título de residência permanente em Portugal, mas podendo então se utilizar do Estatuto de longa duração. Isso realmente não é muito falado. Não? Isso realmente não é divulgado. E aí o que acontece? O artigo 121, que acaba fundamentando, e aí a pessoa quiser lá buscar na lei e tal, ele reúne alguns requisitos que o título de residência permanente também, que é os 5 anos. Entretanto, lá para o 121, vai ter que ter fluência no português. Para quem isso barra muitas pessoas. Então, para quem pretende e não é brasileiro, de outros países e querem o estatuto de longa duração, tem que ter fluência no idioma português e ou no idioma do país que ele vai ter. Seria uma pseudo-cidadania. Uma pseudo-cidadania, exatamente. Na verdade, está entre a residência e a cidadania. Exato. Você não é só residente, mas também não é cidadão. Mas veja bem, e fica oscilando. Muitas pessoas, além de quererem fincar, né, a sua bandeira aqui... sobre isso, sabia? E a gente está tendo esse pedido muito, vamos dizer assim, em voga agora, porque, assim, já que eu vou ter que ficar mais 2 anos, mais 5 anos... Já deixa isso aí. Então eu pego esse documento. Não sei quanto tempo vai demorar a minha cidadania. Exatamente. Então, assim, o processo, ele é o mesmo, se submete na AIMA, inclusive já está com um portal habilitado, a possibilidade de fazer isso, mas a documentação ela é mais criteriosa. Inclusive, talvez, eu estava analisando as taxas, são 2 taxas que você paga. Você paga uma taxa para análise do processo e paga uma taxa para emissão do título. E para os profissionais altamente qualificados, você ganha 2 cartões. Ganha o cartão UE, o cartão azul, que é um cartão que você é identificado como profissional altamente qualificado. E aí, para outros países, você acaba tendo uma contratação também melhor e tal. No pé da goiaba, vamos falar bem no português brasileiro. Esse documento, ele te permite, né, através do artigo 80, a não precisar fazer uma renovação, por exemplo, a cada 2 anos, a cada 3 anos, como é da residência temporária. Do seu cartão vai sair lá a expressão temporária, vai passar a ter o permanente. Permanente, que já faz mas uma ele diferença. Aí fica de novo aquela questão de interpretação. Puxa, ele é um cartão permanente, mas ele é renovado a cada 5 anos. Mas ele é permanente. Ele é renovado a cada 5 anos. A renovação, você vai só renovar o seu documento dizendo que você está cá, mas acredito que não seja mais uma análise de aprovação ou desaprovação. Por exemplo, quando você vai fazer uma renovação de um título temporário, se você não reúne as condições, você tem o título indeferido. Exato.
Mas aqui agora eu já tenho a permanente, então eu só tenho que reunir, por exemplo, as condições de meio de subsistência. Seria mais ou menos a atualização dos documentos. Dos documentos. Então eu comprovo que eu ainda tenho meio de subsistência. Isso aqui é uma outra coisa importantíssima nesse momento para quem está já na renovação, são as questões dos abonos. Né? Muitas pessoas que hoje têm direito a abonos, subsídios, né, do governo português, esses documentos não são válidos como meios de subsistência. E faz todo sentido. Certo? Então você tem que prover os seus próprios meios para ser aceito, para ser aprovado. Então, lá na hora de fazer o pedido da autorização de residência permanente, você tem que fazer a diferenciação dos artigos. Senão, você vai ter um título que não vai permitir a mobilidade. E se você quer ter mobilidade, você tem que ter atenção ao artigo que vai ser submetido. É uma boa dica. Com certeza. Bom, como que os brasileiros, então, agora já indo para a carteira de motorista, né, para a carta de condução. Legal. Como é que os brasileiros podem usar essa CNH em Portugal, incluindo critérios fundamental, né, legal, e data de entrada em vigor? Então, Porque está tendo uma mexida agora nisso também. Mexeu, né? agora. Isso aí tá quente, está queimando essa notícia. O presidente Marcelo acabou aprovando esse decreto. O que, na verdade, como turista em Portugal e na União Europeia, você pode utilizar a sua Carteira Nacional de Habilitação aqui durante esse período dos 90 dias. A diferença desse decreto agora é que você vai poder ampliar o período. Então, enquanto você estiver cá, você vai poder utilizar, desde que a tua carta não esteja caducada, né? Ela tem que estar válida, ela não pode estar suspensa. Ela também só pode para duas categorias, A e B, não pode ser para as, por exemplo, de caminhonista, não, né, pesados, não, seria somente essas duas categorias. E até 60 anos. Acima de 60 anos, aí tem que fazer a troca inevitavelmente. Faz sentido? Faz. Porque o que vai acontecer? Precisa ter aqueles exames periódicos. Claro. É segurança. E aí, para fazer os exames periódicos, os sistemas são diferentes, né? O Detran no Brasil, o IMT cá em Portugal, as informações não vão bater. Uma outra questão é que a tua CNH, ela vai permanecer aqui de posse de você. Mas agora, se ela for feita a troca, essa CNH volta para o Brasil e você adquire a carta de condução e fica com ela mesma. Não vai ficar com as duas, vai ficar somente com uma. Então, Thais, o que tu acha melhor? Vamos supor, né? Perguntando a dica. Eu, na minha opinião, acho melhor fazer a troca, já direto. Só que para fazer a troca, você tem que ter autorização de residência. Infelizmente. Então, se você não tem autorização de residência ainda, mas está naquele período da documentação, porque hoje os processos estão demorando 6 meses, 1 ano, e tem um trabalho de estafeta, de courier, utilize a sua CNH. Esse decreto, ele facilita imenso. Agora, já tenho a minha autorização de residência, eu estou, né, pensando em fazer um curso para trocar de categoria, faça a troca, pegue uma carta de condução e já faça inclusive, uma outra questão que eu agora me lembrei, seria interessante já pedir uma permissão internacional de dirigir. Por que isso? Mesmo que você tenha a carta de condução, que você vai poder transitar, ela será aceita no espaço Schengen, ela será aceita em todos os países da União Europeia. Se você passar por um outro país, ou for, por exemplo, para a Inglaterra, ou for para outro sítio, ou atravessar o continente, vai para a África, você precisa ter uma permissão internacional de dirigir. Isso aí também seria muito interessante nesse mesmo sentido. E pede lá no IMT da mesma forma. A permissão de direção internacional não é no... É aquela carta internacional? Exato, exatamente. Pronto. No clube do automóvel. Pronto. Exatamente. Ok. Bom, como que as alterações na legislação de habitação em 2026, incluindo incentivos fiscais no orçamento do Estado para 2026, afetam imigrantes que querem alugar ou comprar casas em Portugal?
Essa é bem a sua área, né, doutor? Essa, agora você praia. botou por favor, porque estava só pedrada aqui, né? Inclusive dizer para os nossos ouvintes, quem está, né, nos assistindo, é importante você que vai alugar ou comprar um imóvel, sempre fazer um due diligence. O que é due diligence? É uma análise prévia dos documentos, e o consultor imobiliário, ele que pese seja um profissional extremamente habilitado, ele não tem o conhecimento jurídico aprofundado para fazer a análise de um contrato ou também das regras que vão amparar aquela relação de arrendamento, né? Então, uma análise prévia do contrato seria de bom alvitre. A gente recomenda isso muito, inclusive lá na associação. E é uma coisa que a gente sempre sinaliza aqui, a importância do profissional certo para cada caso. Não adianta falar, ele é advogado, ele vai atuar e está transitando em todas as áreas. Ele é, não sei, contabilista, ele vai atuar nisso e nisso. Tem que tomar muito cuidado com as características específicas, com as formações específicas e com a experiência. É isso. Né? Porque senão um processo mal encaminhado pode complicar a sua vida. Com certeza. Como um todo, o que aconteceu comigo? Como no Brasil eu já atuo em direito imobiliário, quando cheguei cá tive que fazer uma especialização, um curso basicamente para entender como que é a legislação, atualizar Portugal. E eu inevitavelmente tive que também estudar imigração, porque o cliente que vai vir para cá e a gente precisa dar toda essa assessoria na parte do direito imobiliário, ele também precisa se integrar, e aí a imigração acabou sendo uma mais-valia, como fala aqui, né? Mas no tocante a isso que você falou especificamente do ano passado, as regras mudaram para um teto, e aí fala-se sobre o arrendamento, ele vai com um limite para que os senhorios possam obter algumas vantagens no seu IRS, pagar um teto do seu IRS que cai lá de 25% para 10% ao arrendamento moderado. O arrendamento moderado, então, é até 2.300 euros, o senhorio que faz esse contrato, ele vai ter, então, uma redução diretamente no seu IRS. Qual a vantagem para o inquilino, né? Para o arrendatário? É ele negociar, ele tratar com o seu inquilino, veja, é até 2.300 euros esse benefício que ele vai ter, demonstrando que ele já tem, o inquilino tem conhecimento dessa vantagem que ele vai ter se o seu contrato estiver nas finanças e totalmente regular. Uma queda, vamos dizer assim, se for proporcional de 25 para 10, nós temos ali uma diferença de 15%. Então, será que o senhorio vai reduzir 15% no arrendamento? Não sei. Talvez não. Mas para um novo contrato, ele já tenha essa informação e negocie dentro desses critérios. A gente sabe que o mercado está inflacionado, que existe uma demanda muito alta por imóveis ainda, em que pese diminuiu um pouco a imigração. Eu acho que já até tá bem mais fácil agora. Já está começando a ter oferta. Desafogou. E as rendas, a tendência talvez para 2026 é cair. Outra questão também no IVA, na parte das construções. Então, nessa mesma mudança, houve uma queda para 6%. Então, para quem constrói, para quem trabalha com empreiteiras, já pode se valer dessa mesma vantagem. E a questão seria, de novo, para o imigrante, hoje tem muito imigrante fazendo aquisições, estão, né, conseguindo comprar o seu primeiro imóvel, já estão conseguindo comprar, né, uma sala comercial e fazer a conversão para uma habitação, um terreno rústico, e há uma dificuldade ainda muito grande de fazer a conversão do rústico para o urbano, mas é um imóvel. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Sim. E então, como imigrante, ele está já, por exemplo, conseguindo sair do arrendamento. E veja, eu acho que tu já deve ter percebido isso, é muito mais fácil para um brasileiro aqui fora adquirir o seu primeiro imóvel do que no Brasil. Com certeza. Com certeza. Tanto é que tem muitos brasileiros, né, adquirindo, exatamente. Então, para usar o meu exemplo, o meu avô, ele morreu com 64 anos, muito jovem,
certo? Então imagina assim, isso já faz cerca de, eu acho que 30, 40 anos atrás, e ele não tinha um imóvel. E só depois que ele morreu é que foi a minha avó conseguir adquirir um imóvel. Mas aqui a diferença já pode ser, Thais, mas a regra é que todo mundo trabalha assalariado e tal. Assim, não, gente, existem exemplos. A gente conhece pessoas que já estão conseguindo fazer a aquisição do imóvel. Basta, obviamente, procurar quais as regiões. Não se compra Lisboa e Porto, né? Não se compra. Mesmo Braga, né? Dependendo Mesmo das Braga, freguesias mais centrais aqui. Exatamente. Não vamos ser hipócritas, não se compra. Mas existem outros sítios, outros lugares que se compra, sim. Eu acredito muito que com isso... mais facilidade. Exatamente. É possível, né? É possível, Pronto, com certeza. Pronto. Bom, quais dicas, então, Dr. Thais, você daria para quem está nos assistindo sobre como navegar pelas novas regras de imigração, nacionalidade e habitação, enquanto não reúnem todos os requisitos ou que já disponham de toda a documentação? Porque aqui nós temos duas possibilidades. Eu acho que desde o início do nosso bate-papo, a gente já deixou vários insights, várias dicas de como as pessoas elas já podem, não tendo os requisitos da nacionalidade ou não tendo os requisitos para uma autorização de residência permanente ou para comprar um imóvel, basicamente é estar com a informação certa nas mãos. Isso aí já é um diferencial absurdo. Exatamente. Então, estar com a informação certa nas mãos vai dar um grande salto, porque quando a pessoa já tiver tudo pronto, ela já vai, então, submete e não acontece nenhum, por exemplo, exigência. Vamos supor que você vai apresentar a sua autorização de residência e apresenta com um contrato de arrendamento, sabendo-se já agora que não é o contrato de arrendamento, e sim a declaração de alojamento. Vai bater e vai voltar. Exatamente. Só esse período entre a análise e o primeiro despacho, vamos dizer assim, uma análise, já perdeu tempo. Então, enquanto não reúne os requisitos, ter a informação certa e tal. E quem já está, digamos assim, em ponto de bala, não perder tempo. Né? Não perder tempo, porque se já se tem, por exemplo, 5 anos, ou se já se tem, né, o direito de fazer uma aquisição de um imóvel, já procure movimenta, nem que seja para fazer uma simulação. Tem umas questões que as pessoas acabam também negligenciando, são com os impostos aqui, as dívidas que são contraídas com as finanças ou com a segurança social, elas vão impactar, vão atrapalhar imenso a vida dessas pessoas. Então, não deixar que essas pequenas situações atrapalhem esse projeto maior. Então, conseguiu fazer a aquisição de um imóvel, poxa, não deixa de pagar o IMI, não deixa de pagar o imposto de selo. Isso é uma questão óbvia, né? Não quero chover no molhado. Mas em relação à parte de nacionalidade ou título de residência, de novo, enquanto ainda não foi batido o martelo, não houve a publicação do diploma, corre. Mas eu até quinta-feira, amanhã, já prepara tudo e quando der no dia, já vai. Lembrando que fazer o pedido online para fins de nacionalidade, somente com advogados e solicitadores. Cuidado com as assessorias, cuidado com os influenciadores. Esse é o grande problema que a gente enfrenta, infelizmente. Aí, por exemplo, né, é o barato que sai caro. Então, vai lá, olha o valor, né, nem diria valor, diria o preço mesmo, que cabe no seu bolso. O processo de nacionalidade ele está demorando em média 3 anos. Será que essa pessoa que você contratou a um precinho durante esses 3 anos vai ter o comprometimento de te dar informação do andamento, cuidar os seus documentos e na hora que tiver que apresentar esses documentos ou até mesmo ir até a conservatória depois para fazer a coleta digital, vai estar junto com você? É isso que precisa ser analisado. Não vai ter surpresa no meio do caminho? Se houve alguma exigência ou alguma negativa, vai ser cumprido? Vai apresentar um valor adicional? Eu tenho tantas histórias que a gente poderia fazer outro chá e prosa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só nessas questões de realmente, né, como navegar, como ficar preparado. Então, assim, exatamente. Agradeço imenso a oportunidade e estou à disposição.
Pois é, no programa de hoje, né, a gente acabou tratando de vários assuntos, mas a proposta era justamente essa. Início de ano, dar essa atualizada nessas questões burocráticas. Então, a gente tentou transitar em várias esferas aqui. Mas, para a gente finalizar, doutor Tais, que mensagem final você deixaria para quem nos acompanha? Eu espero ter, no mínimo, ajudado em alguns insights, em algumas informações para você que já está aqui ou que pretende vir para cá, e dizer que vir para Portugal ou permanecer, que é também um grande desafio, é um desafio que pode ser mais leve se você estiver acompanhado das pessoas certas, e você não deve desistir no primeiro obstáculo. Haverão diversos. O que a gente já acabou de falar aqui talvez possa mudar amanhã e tudo aquilo, né, não se tornar, que acabamos falando aqui, não se tornar válido. Mas, sobretudo, não desista do seu sonho. Essa é a minha mensagem. Exatamente. Muito obrigada, doutor Tais. O Chá e Prosa com Alexandra Gomide é um programa quinzenal de entrevistas, exibido às 17 horas de Portugal aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.